Olá, Vander Barbosa, sócio titular do escritório Vander Barbosa, Sociedade de Advogados. Eu vou tecer aqui alguns comentários sobre uma situação que é corriqueira, ainda mais num país onde se vive uma economia devastada e muitas pessoas encontram-se inadimplentes, sujeitas a perseguições de empresas de cobranças e, de forma mais grave, a execuções judiciais. Pois bem, você que tem um débito com qualquer pessoa, você é devedor de determinada quantia, pode o teu credor executar esta dívida. Pode o credor executar essa dívida pelas vias judiciais. Pois bem, você é devedor de determinada quantia e descobriu-se que existe um oficial de justiça no seu encalço, te procurando para citá-lo, para entregar-lhe um documento e para comunicar-lhe que existe um processo de execução. Normalmente temos tido contato, recebido pedidos de auxílio, de informações de clientes desesperados com essa situação. Evidentemente, é uma questão que exige uma postura responsável da pessoa que está sendo procurada pelo oficial de justiça. Muitos acabam por fugir, por se esconder, por se passar por outra pessoa, manda dizer para o oficial de justiça que não está em casa, ou que se mudou dali, ou que morreu, enfim, fogem do oficial de justiça. Pois bem, qual é o procedimento adequado quando você estiver sendo procurado por um oficial de justiça? A primeira questão é a seguinte: se o oficial de justiça te procurar e não encontrar, a lei fala que, determinada a citação pessoal do devedor, não sendo encontrado, poderá ser arrestado tantos bens quantos bastem para satisfação daquele débito. Ou seja, se o devedor não for encontrado, poderão ser arrestados os seus bens. O que significa? Poderão ser penhorados os seus bens, poderão ser tomados os seus bens. A lei diz que os bens do devedor não encontrado poderão ser arrecadados. Mas como que é feita essa arrecadação? São várias formas. A primeira delas, isso aqui na hipótese do devedor não ser encontrado. Você fugiu do oficial de justiça, ou você está cobrando uma dívida e não encontrou o seu devedor. A lei fala que poderão ser arrestados. O arresto, ele é feito, em primeiro lugar, através de um bloqueio judicial das contas bancárias. Bloqueio judicial das contas bancárias. Mas vai fazer uma penhora, vai bloquear a minha conta, mesmo não tendo sido citado? Sim, vai. Mas o meu dinheiro está na conta poupança, não pode ser penhorado. Aí é que você se engana. O instrumento de penhora online, o chamado Bacenjude, é burro. Ele não enxerga o dinheiro na conta separado da conta corrente ou da conta poupança. Ele penhora o que tiver na conta. Se é conta salário, se é conta corrente, se é conta poupança, ele vai fazer a penhora sim. Cabe a você ir lá no juiz e falar: esse dinheiro aí estava na minha poupança, não pode ser penhorado. Esse dinheiro aí é meu salário, não pode ser penhorado. Mas você vai ter que ir no juiz. E aí, quando você vai no juiz, é a mesma coisa que se o oficial de justiça tivesse citado você. Então, eu sugiro que, se tiver um oficial de justiça te procurando, não fuja. Deixe-o te citar, procure o credor para resolver a dívida. Se você não tiver condições ou não existirem meios de uma negociação amigável com o teu credor, procure um advogado. Por quê? Se você foi citado, não vai te acontecer nada
nada antes do decurso do prazo de 15 dias úteis, que é o prazo para a defesa, que é o prazo para o teu advogado apresentar ou a quitação ou a justificativa pelo qual você não pagou aquela dívida. Ah, mas qual é a defesa? A defesa são os embargos à execução. Ou seja, quando você foi citado por meio de um processo de execução a pagar em 3 dias ou oferecer embargos no prazo de 15 dias, se você não fez acordo algum com o teu credor para extinguir aquele processo, você vai procurar um advogado e esse advogado vai fazer a tua defesa por meio dos embargos à execução. Os embargos à execução, ele vai discutir a legalidade daquela dívida que está sendo cobrada. Ele vai discutir a possibilidade daquele título ser cobrado por meio de uma ação de execução, ou seja, ele é revestido de certeza, de liquidez, ele é decorrente de uma transação justa, honesta, livre de falhas, de máculas, de fraudes. Enfim, os juros que estão sendo cobrados estão de acordo, existe excesso de execução, você é a pessoa certa? Ah, mas você já não tinha um outro acordo, você já pagou? Ah, os embargos à execução permitem que sejam discutidas inúmeras questões que podem eventualmente sobrestar e retardar a obrigatoriedade em cumprir com aquele pagamento, com aquela obrigação. Somente o teu advogado poderá valer-se deste instituto, não é possível fazer isso pessoalmente, e se essa execução vier por meio de um procedimento no juizado especial, embora você possa pessoalmente, sem advogado, nas causas até 20 salários mínimos, fazer a sua defesa pessoalmente, eu recomendo sinceramente que você procure um advogado. Veja só, são inúmeros os casos de execuções, por exemplo, de condomínio. O condomínio está cobrando você, o seu apartamento está com dívidas condominiais e você já não sabe o que fazer, já estão ameaçando penhorar o teu imóvel, levá-lo ao leilão, e já faz tempo que você é proibido de usar a piscina, de usar as áreas em comum, você está sendo cobrado publicamente, o condomínio está expondo o teu nome dentro do elevador como devedor do condomínio, e aí você finalmente é citado, encontrado pelo oficial de justiça, e ele te dá o prazo de 3 dias para pagar ou te oferece o prazo de 15 dias para oferecer embargos. Nessa hipótese, a título de exemplo, nós deduzimos uma hipótese em que o devedor, embora realmente esteja devendo as cotas condominiais, ele teve contra si vários atos ilícitos. Proibido de usar as áreas em comum, exposto ao ridículo, a dívida está sendo cobrada, eventualmente tem juros acima do que a lei permite ou acima do que foi estabelecido na convenção do condomínio. Enfim, pode esse condômino que está devendo mover uma ação de dano moral contra o condomínio e, na defesa da execução, pedir ao juiz que suspenda a execução enquanto tramitar essa ação de indenização. Veja, mesmo que essa ação de indenização por dano moral decorrente daqueles atos ilícitos praticados pelo condomínio contra o devedor, esse vai ter um fôlego para de repente angariar os recursos, para vender um outro patrimônio, para poder saldar aquela dívida. Então não é o fim do mundo. Quando você foi executado, deixe o oficial de justiça te citar, deixe que ele te encontre e procure um advogado para fazer a sua defesa. Existem inúmeras teses jurídicas que podem favorecer, melhorar a sua situação.
e por economia processual, eventualmente, você vai facilitar até mesmo a vida do seu credor. Pois bem, esse assunto ele é muito amplo, ele poderia ser objeto aqui de horas de narrativa, mas ficam aí algumas sucintas e rápidas dicas para você e eu espero que ele tenha sido muito útil. Um forte abraço, até a próxima!